Olá, aqui é a Jaqueline Oliveira e eu estou gravando esse vídeo para continuarmos o nosso assunto de firmeza. Conforme eu recebi o e-mail de vocês, a maioria das pessoas solicitou que eu prosseguisse nesse assunto aqui da firmeza, citando mais alguns fatos da minha vida para que pudesse incentivá-las ainda mais a agir com firmeza nas diversas circunstâncias que surgem em suas vidas. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui e eu peço desculpa porque hoje eu tô com uma pequena limitação, a minha garganta voltou a doer. Então, com isso, se a minha voz falhar ou se tiver alguma outra falha aqui, eu peço desculpa, mas vamos prosseguir aqui. Eu resolvi mesmo assim gravar para prosseguirmos aqui o nosso projeto. Então, falando sobre o nosso assunto aqui de firmeza, o primeiro ponto que precisamos ter bem assim claro em nossa mente é que quando vamos agir com firmeza, é necessário ter um motivo, uma convicção. E essa convicção vem exatamente de ter um motivo bem definido, o que te leva a agir com determinação. E a partir disso é que terá o efeito ali na sua conduta na determinada situação. E uma coisa que é importante é que para que tenha realmente o efeito é necessário que a causa, o motivo seja algo para o bem. Porque se for o contrário, se for algo para o mal, não terá o resultado almejado ali, no caso de despertar a pessoa para o bem. Então é essencial que seja uma causa voltada para o bem. E essa causa pode ser, por exemplo, alguma situação injusta em que você se depare, ou mesmo uma situação de discriminação, ou alguma maldade que esteja acontecendo. Eu, por exemplo, o que mais me impulsiona a agir com firmeza, ainda mais assim nos últimos anos, é agir quando me deparo com alguma situação injusta, especialmente quando envolve uma outra pessoa que esteja sendo injustiçada ou esteja sendo vítima de alguma maldade. Então, nesse caso, eu já me determino a entrar, a assumir aquela causa. E uma causa, sim, voltada para o bem. Então, nesse caso, diversas vezes, às vezes no próprio momento em que me deparo com a situação ali, em que é necessário intervir com uma conduta de firmeza, eu já começo a agir no próprio momento. Outras vezes, eu prefiro primeiro voltar para casa e refletir. E essa reflexão às vezes dura de um dia para o outro ou mesmo vários dias. E enquanto eu vou refletindo, eu vou analisando direitinho a situação e pedindo também a Deus discernimento e sabedoria para que Ele me guie na situação, para agir conforme a sua vontade. E sempre quando eu ajo dessa maneira, os resultados, a resposta vem. E os resultados também, depois, quando eu começo a agir na situação, os resultados também vêm. Não necessariamente assim no primeiro momento. Às vezes leva alguns dias ou meses, mas perseverando, tendo aquela persistência ali de agir com firmeza, quando você está numa conduta ali visando o bem, o resultado sempre vem, mesmo que não seja assim um resultado rápido, mas com o tempo, gradativamente, você já vai enxergando os efeitos do resultado. Então, é muito importante, algo que eu quero frisar aqui, que quando você for decidir agir em uma situação, você tenha em mente não necessariamente somente despertar aquela pessoa ali que esteja sendo necessário você ter aquela conduta de firmeza, mas você tem aquela visão mais ampla de imaginar quantas pessoas serão beneficiadas naquela situação. Isso é o que mais me impulsiona a assumir uma causa. E quando eu assumo uma causa, por exemplo, eu não assumo para desistir. Por isso que diversas vezes eu não entro
em ação, agindo com firmeza naquele primeiro momento. Eu prefiro primeiro voltar para casa, refletir e analisar direitinho, pedir a Deus o discernimento para agir conforme a sua vontade, porque uma vez que eu decido entrar em ação, eu realmente assumo aquela causa e vou até o fim. Eu tenho um lema na minha vida, que eu nunca entro em uma causa para desistir. Uma vez que eu decido entrar, é para valer. Eu vou mesmo até o fim, até eu alcançar os resultados almejados, que nesse caso é despertar a pessoa, primeiramente, né, quanto a despertar a consciência dela para que ela reconheça que aquela conduta, aquela circunstância não está correta, ou mesmo se ela não aceitar ser despertada, para impedir que o mal prevaleça, e sim que e nem mesmo o erro também prevaleça, e sim que o bem que tenha a influência ali de prevalecer. Então esses são os dois principais motivos. Agora, outra questão que eu estou aqui mencionando é a importância de sempre pensar nas outras pessoas que serão beneficiadas. Sejam pessoas que irão entrar em contato com essa pessoa que está sendo despertada, que nesse caso, ela despertando a consciência, ela aceitando a mudança, essas pessoas serão beneficiadas. Ou mesmo impedindo que o erro, que o mal persista ali, se alastre ainda mais, você também vai estar beneficiando outras pessoas, porque essas outras pessoas, elas não serão prejudicadas como seriam se você não tivesse entrado em ação. Então, tendo isso em mente, essas são as diretrizes finais que eu quero dar para vocês aqui sobre o assunto de firmeza. E agora eu vou citar rapidamente aqui alguns fatos de minha vida em que eu agi com firmeza. O primeiro fato foi quando eu estava ainda no colegial. Eu estava cursando o segundo colegial e na escola onde eu estava, no último bimestre, uma professora precisou entrar de licença. Ela estava doente, então ela entrou de licença e uma outra professora que ficou no lugar dela substituindo. E na época, estávamos exatamente no período assim, de entregar trabalhos, as provas, e aconteceu que essa professora, ela não corrigiu os trabalhos de nenhum dos meus colegas e nem mesmo o meu. Então, chegou ali no final do ano, já precisava de todas as notas estarem fechadas ali, e a professora não fechou ali, não lançou as notas. Eu fui atrás dela várias vezes, os meus colegas também, mas sem efeito. Fui atrás também da supervisora da escola, mas mesmo assim não adiantou. E por fim eu fui também atrás do diretor, só que mesmo assim a situação não resolveu. E ficou tão sério que entramos de férias e nessa situação assim, a professora não lançou as notas ali finais para fechar ali o ano. Então, já era exatamente a época que eu tinha decidido transferir para uma outra escola e eu precisei do histórico. E quando eu fui pegar esse histórico, lá nas secretarias não puderam me fornecer, da secretaria da escola, exatamente porque estava faltando essas notas. Então já não tinha mais nada ali na escola a fazer, uma vez que a professora já estava também de férias. Então eu decidi, juntamente com a minha mãe, a recorrer a uma instância de maior autoridade. E nesse caso eu fui, juntamente com a minha mãe, na delegacia de ensino e procurei a inspetora, que é a autoridade máxima em uma escola. E eu consegui com que essa inspetora fosse no mesmo dia lá na escola onde eu estudava, e o que mais assim me animou é que resolveu a situação. E não somente a minha situação, que eu precisava ali das notas, né, assim, fechadas para lançar no histórico, para eu pegar esse histórico e levar para outra escola em que eu estava sendo transferida.
mas resolveu também a situação dos outros colegas meus de classe que estavam sendo prejudicados naquela circunstância. Então, o que mais me animou naquela situação foi ver que, além de ter beneficiado os meus colegas, a ida daquela inspetora na escola onde eu estudava fez com que outros alunos também fossem beneficiados, porque ela descobriu várias irregularidades ali na escola de alunos que estavam sendo prejudicados. Então, através dessa ida dela, foi possível resolver toda aquela situação, onde vários professores foram chamados lá na escola naquele mesmo dia, inclusive essa professora que estava substituindo, essa professora que estava doente. Então, ela foi chamada juntamente com outros professores para que pudesse ali cumprir direitinho o trabalho deles de resolver toda aquela situação em que era necessário. E uma coisa que eu quero frisar bem é que quando vamos agir em uma situação com firmeza, nunca podemos agir movido pela raiva ou pelo ódio, porque dessa forma não terá o efeito. Aqui, quando agimos com firmeza, não consiste em uma atitude assim de rivalidade e nem mesmo uma conduta de vingança. Nunca pode ser tido, você nunca pode agir dessa forma, porque senão o resultado não virá. O sentido aqui de agir é exatamente visando o bem. E quando visamos o bem em uma situação, o bem nunca está ligado nem mesmo com a raiva e nem com o ódio. O bem sempre está voltado para o amor. Então, dessa forma, quando vamos agir com firmeza, mesmo que seja necessário que tenhamos uma conduta assim mais enérgica, de seriedade, sempre temos que ter em mente que essa conduta precisa ser movida pelo amor. Lembremos de Jesus. Jesus, em vários momentos, ele agiu com firmeza, falou com determinação, mesmo com uma seriedade em diversas circunstâncias, mas interiormente ele sempre foi movido pelo amor. Então, tendo ele como um modelo, como um exemplo para nós, que possamos sempre ter isso bem definido em nossa mente. Quando formos agir, mesmo que tenhamos que agir em determinadas circunstâncias com uma seriedade, com uma determinação, um jeito assim mais enérgico, que possamos agir movidos sempre pelo amor e querendo sempre o bem, seja da pessoa que queremos despertar, em que é necessário ali despertar a consciência dela, ou mesmo quanto a outras pessoas que estão sendo prejudicadas, ou no caso assim de evitar que outras pessoas sejam prejudicadas na situação. Então, isso é muito importante que esteja definido. E outro exemplo também foi quando, logo que eu entrei na faculdade. Não sei se vocês já alguma vez já passaram por isso ou já ouviram alguém mencionar esse tipo de situação. É o caso do trote. Quando eu entrei na faculdade, começou todas aquelas ameaças de trote. E eu sempre fui uma pessoa assim, por um lado, eu sou muito assim descontraída, eu brinco. Quem convive comigo sabe que eu gosto muito assim de sorrir, de brincar, só que sejam assim, brincadeiras sadias. Nunca que seja algo assim para humilhar, para diminuir. Brincadeiras de mau gosto também é algo que eu não aceito. Sempre tem que ser algo assim dentro da normalidade. E nesse caso, teve essa situação em que os alunos veteranos ali da fisioterapia, nesse caso, começaram a nos ameaçar, nós que éramos calouros. E eu não aceitei de nenhuma forma participar desse tipo de situação ali. Eu nem chamo isso de brincadeira, mas é algo assim, uma ameaça mesmo. E quando eles perceberam isso, eles começaram a ameaçar ainda mais e a implicar especialmente comigo, que estava discordando daquela conduta deles.
não estava aceitando passar por aquela circunstância. Foi então que eu procurei a coordenadora do curso, mas ela não resolveu a situação. E foi complicando de tal forma que, em certo dia, os alunos veteranos entraram na minha sala e começaram a fazer várias ameaças de que nós iriam nos forçar a comer coisas horríveis que nós não queríamos, que iria cortar também as nossas roupas, e começaram a passar pelas nossas carteiras, onde estávamos sentados, e a passar tinta no rosto dos meus colegas. E quando chegou em mim, eu não aceitei. E eles ficaram muito assim, bravos comigo, com raiva do fato de eu não ter aceitado aquela brincadeira de mau gosto. E em seguida, eles ainda pioraram a ameaça, eles começaram a querer cortar o cabelo dos meus colegas. De alguns colegas, eles até chegaram a cortar, e teve um colega meu que me tocou muito, que eles chegaram e ameaçaram, e ele ficou com tanto medo que, para que não tivesse seu cabelo cortado, ele tirou uma nota de R$ 20 e entregou para eles. E isso me deixou muito indignada, porque eu pensei o seguinte: aqui nós somos futuros profissionais. Como que aqui, como alunos e futuros profissionais ali posteriormente, vamos lidar com pacientes, por exemplo? Como que isso vai ser assim aceitável? Porque aqui já é uma preparação para o nosso futuro. Então não estava condizente aquele tipo de atitude ali de ameaças e de querer humilhar as pessoas com um futuro profissional. Foi então que eu decidi, juntamente com a minha mãe, uma vez que eu já tinha procurado a coordenadora e não tinha adiantado e as ameaças só estavam aumentando ainda mais, eu procurei o promotor de justiça para buscar algumas orientações, o que eu poderia fazer naquela situação. E depois de conseguir as orientações, eu me direcionei novamente à minha faculdade, procurei o reitor. Não foi fácil de conseguir falar com ele, mas devido à minha persistência e da minha mãe, finalmente nós conseguimos. E na conversa, ele acatou a nossa solicitação. Ele viu que aquela situação ali do trote não poderia ser aceitável, ainda mais para futuros profissionais que um dia estariam atendendo pacientes. Então, dessa forma, ele decidiu intervir naquela situação. E foi tão forte que ele até mesmo recordou que na época da faculdade dele, ele sofreu com esse tipo de trote. E ele falou que ficou até mesmo com trauma. Tamanha foi assim a humilhação em que ele passou. Então, dessa forma, ele decidiu colocar vários seguranças lá da escola para intervir e não deixar que os alunos veteranos pudessem concretizar, continuar ali com aquelas ameaças e com aquela conduta ali querendo finalizar o trote. Então, dessa forma, além dele ter colocado esse segurança e ter advertido aqueles alunos a não prosseguir com aquela conduta, ele também começou a incentivar a recepção calorosa ali aos novos alunos, aos calouros que estavam ingressando naquela faculdade. E isso foi muito bom, porque apesar daqueles alunos veteranos ter ficado com muita raiva de não ter tido a possibilidade de continuar ali com aquela situação de ameaça de trote, a situação ficou bem complicada mesmo, porque mesmo com os seguranças, eles ainda tentaram vir para cima de todos nós ali, alunos, os calouros. Só que os seguranças tiveram que intervir juntamente ali com a coordenadora, com a orientação dela, eles interviram, dizendo que se eles prosseguissem, eles ali da faculdade iriam chamar a polícia e iria levar todos para a delegacia, porque isso consistia em um crime. Ninguém pode coagir outras pessoas a algo que elas não querem, não aceitam que seja feito. Então foi dessa forma que aquela situação foi resolvida.
E um ponto importante de ser mencionado aqui é que quando aqueles seguranças foram corrigir aqueles alunos, os veteranos, o que eles alegaram é que no semestre anterior, em que eles eram os calouros, eles haviam sofrido o trote, né, aquelas humilhações todas. Então, dessa forma, eles tinham o direito de descontar também nos próximos alunos, né? E no caso, éramos nós. Então, nessa situação, o que ocorreu foi aquela correção mesmo neles, onde parou aquele ciclo vicioso de vingança, ou seja, fez comigo, agora eu vou fazer com outros. Ainda mais que essas outras pessoas em que eles estavam descontando eram pessoas que não tinham nada a ver com o que tinha acontecido com eles anteriormente. E mesmo se tivéssemos alguma coisa a ver, nada justifica uma atitude de vingança, de violência, uma coação contra outras pessoas. Então, dessa forma, essa correção foi nesse sentido também, de finalizar aquele ciclo ali de vingança e encaminhou na parte assim que aquele reitor e juntamente com a coordenadora, eles incentivaram ali, a partir de então, naquela faculdade, a recepção aos novos alunos que ingressavam naquela faculdade. E um outro exemplo aqui de um fato que ocorreu na minha vida foi também nessa mesma época da faculdade, em que eu ainda andava de ônibus, né? Então, nesse caso, teve um dia em que estava no ponto de ônibus e um dos alunos ali da faculdade, ele estava numa cadeira de rodas. Então, ele dependia de todos os cuidados especiais ali para também utilizar do transporte coletivo. E quando o ônibus veio, o motorista se recusou a ajudar aquele cadeirante a embarcar no ônibus. E isso mesmo com nós passageiros ali avisando que ele precisava subir ali para embarcar e ir juntamente ali naquele ônibus. Então, mesmo assim, aquele motorista recusou e prosseguiu, indo para ali o trajeto em que ele estava direcionado. E isso deixou os passageiros muito assim indignados com aquela conduta daquele motorista, que afinal de contas ele agiu com uma falta de ética. E naquele dia eu fiquei tão perturbada com aquela situação que a minha consciência ficou assim totalmente transtornada. E eu resolvi fazer algo. Logo que eu desci do ônibus, eu anotei a placa, o horário em que tinha acontecido aquele fato, e no decorrer ali do dia eu resolvi ligar na empresa ali daquele transporte coletivo e relatar esse fato, fazendo uma reclamação quanto à conduta desse motorista. E teve um resultado excelente, que depois disso o funcionário mesmo me assegurou que esse motorista seria divertido quanto à conduta dele, que tinha sido errada. Afinal de contas, ele não pode deixar nenhum passageiro para trás. O que dirá um cadeirante, que necessita ainda mais assim de uma atenção, de cuidados especiais. Então, dessa forma, depois dessa advertência, eu pude perceber que aquele motorista ele foi corrigido. E depois, em outras vezes em que estava nesse mesmo ponto de ônibus e esse cadeirante também estava, esse motorista agiu com todo o cuidado ali com aquele cadeirante. E eu pude perceber que ele não estava simplesmente fazendo todo aquele trabalho dele por uma obrigação, mas eu notei nele uma satisfação de atender aquele cadeirante. E isso me deixou muito feliz em saber que aquele motorista, ele aceitou ser despertado em sua consciência e também outras pessoas foram beneficiadas, porque além daquele cadeirante, eu também pude perceber que a partir de então aquele motorista, ele havia se corrigido. Então qualquer outra pessoa, qualquer outro passageiro em que ele entrasse em contato, ele iria continuar tratando de uma maneira respeitosa
e agindo com amor ali na profissão dele. Então, esse foi um pouquinho dos fatos que eu preparei aqui para relatar para vocês, e eu espero que esses relatos aqui sirva como uma inspiração, uma motivação na vida de vocês, nas diversas circunstâncias que surgirem na vida de vocês, para que vocês tenham aquela determinação, aquela coragem, a firmeza mesmo de agir quando for necessário. Então, esse foi um pouquinho dos relatos, e eu espero que tenha ajudado vocês, e eu continuo aberta a receber as sugestões e mesmo as orientações que vocês quiserem me pedir, poderão continuar me enviando, que eu continuarei respondendo a cada um de vocês. Agora eu vou falar aqui rapidinho sobre aquele assunto daquele cachorrinho que eu mencionei no último vídeo, que estava doentinho, que eu estava cuidando. Algumas pessoas me perguntaram se ele já havia melhorado. Então, respondendo a pergunta das pessoas que me enviaram o e-mail perguntando sobre ele, eu quero dizer que, graças a Deus, ele está melhorando. Ele apresentou um progresso muito bom. Parou de vomitar desde quarta-feira. Ele já parou, já cortou o vômito. Então, desde então, eu continuo dando os remedinhos caseiros para ele. Eu vou até mostrar ele aqui para vocês. Vem cá. Aqui. Esse comecei a chamá-lo de Vic. Então, eu encontrei ele abandonado na rua. Ele já é um cachorro idoso, então provavelmente o abandonaram por já ser idoso. Então, nas condições que eu tinha visto em que ele estava, ele não iria sobreviver por muito tempo. Então eu fiquei tocada com a situação e resolvi começar a cuidar dele. Aí desde domingo que ele começou a passar muito mal, a vomitar, nada que ele ingeria, ele conseguia, nada que ele ingeria parava no estômago dele. Eu fiquei muito preocupada. O estado dele ficou muito sério, que ele chegou a ficar até prostrado mesmo. Ele não conseguia nem mesmo levantar do chão. Mas, graças a Deus, com a minha dedicação e juntamente com a minha mãe, conseguimos um bom resultado. Ele reagiu bem. E algumas pessoas até me perguntaram o que é que eu fiz, né? Assim, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no Google. No Google tem informações muito, de qualidade mesmo. Então, se você digitar as palavras-chave lá nos mecanismos de busca ali do Google, você vai encontrar muita informação de relevância. E uma dessas informações que eu encontrei foi orientando a fazer uma papinha para o cachorro. E no início, como ele não aguentava ingerir, né, alimentos mais sólidos, então eu dei somente aquele caldinho mesmo da papinha, e essa papinha eu fiz com arroz e frango. Isso fortalece bastante, e além disso ajuda para que o cachorro não desidrate, porque se ele desidratar, isso pode levá-lo à morte. Outro remedinho que eu dei para ele foi o Plasil. Esse Plasil você pode adquirir em uma farmácia, e eu comprei, inclusive, foi um similar, foi até mais em conta. Eu lembro que foi mais ou menos R$5 e alguma coisa. Então na internet eu encontrei que pode ser dado do Plasil 3 vezes ao dia, e duas gotinhas por quilo. Como esse cachorrinho aqui ele tem média de 4 quilos, então eu dei 4 gotinhas para ele em cada vez. Eu misturava um pouquinho de água num recipiente e dava para ele na seringa. Outra coisa que é muito importante também, para as pessoas que me pediram dica, é dar o soro caseiro. Eu preferi comprar um soro na farmácia, porque ele estava muito fraquinho, então eu quis dar algo assim que o fortalecesse mais. E esse soro é bem baratinho, o que eu comprei foi R$2 cada pacotinho. Então, isso você dá só um pouquinho mesmo, né? Vai dando várias vezes ao dia.
eu fui intercalando, de acordo com o que eu li na internet, de hora em hora eu dava, como ele é pequenininho, eu dava uma seringa de 5 ml, porque ele não estava tendo muita força para ingerir muitos alimentos, uma quantidade grande assim de líquido. Então, de uma em uma hora, eu dava 5 ml, uma seringa de 5 ml na boquinha dele. Aí eu ia revezando. Ora eu dava o caldinho da sopinha, outra hora eu dava o soro, nos momentos que era o horário do medicamento, aquele Plasil, eu também dava para ele. E outra coisa que eu fiz também foi misturar um copo de água, um pouquinho, num copo d'água, né? Só um pouquinho mesmo, um pouquinho de fubá. Você mistura e espera que esse fubá vá para o fundo do copo e dá somente aquela água que fica por cima. Isso é muito bom para o vômito, para ajudar a cortar o vômito. E outra coisa que eu li também que é muito bom de remédio caseiro é a camomila. Essa camomila você pode adquirir no supermercado mesmo. Você faz o chazinho dela e vai dando aos pouquinhos para o cachorrinho. E uma coisa que é importante, que eu li, nunca dê um chá quente. Ou você dá ele morno ou frio, porque quente vai fazer mal para o cachorrinho. Então, essas são algumas dicas para as pessoas que me perguntaram como que eu cuidei dele. E eu estou muito feliz, porque como vocês podem ver, ele já está fortinho e inclusive já está até custoso. Ontem mesmo ele tentou comer um sapato meu, já tinha até começado, mas ainda bem que eu pude perceber antes que comesse totalmente o meu sapato, né, Vicky? Então, isso serve até mesmo como uma lição, esse fato que aconteceu em minha vida. Eu tirei um aprendizado disso. Como eu não tive condições de levá-lo num veterinário, principalmente porque o tratamento é caro e além disso provavelmente teria que até mesmo interná-lo. Então eu me dediquei conforme o que eu podia, me dediquei a cuidar dele aqui na minha casa mesmo e podemos ver que o nosso empenho, quando fazemos algo com amor, surte resultado. E nesse caso ele já está bem fortinho, já não demora, ele já vai voltar a se alimentar normalmente com a ração. Então isso é uma alegria na nossa vida. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e nos vemos no próximo vídeo da próxima semana, falando do assunto de como lidar com os desafios que surgem em nossa vida. Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais!